Você já parou para pensar por que tantas vezes os injustos parecem prosperar enquanto os justos sofrem? Jó, em sua agonia, questiona isso profundamente no capítulo 21. Ele vê os ímpios vivendo em paz, acumulando riquezas, desfrutando de uma vida aparentemente perfeita. Suas casas estão seguras, seus filhos riem, suas colheitas prosperam. Eles ignoram Deus, vivem como se fossem intocáveis. Mas Jó se pergunta, até quando? Será que toda essa prosperidade é realmente segura? A realidade é que, por mais que pareça que nada os abale, o tempo dele chegará. A justiça divina pode parecer lenta, mas é certa. Jó expressa o clamor de todos que já se sentiram injustiçados, esquecidos, mesmo diante de uma vida fiel. Suas palavras nos lembram que o sofrimento, mesmo quando não faz sentido, não é o fim da história. É uma espera. É uma espera por algo maior. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Jó faz um pedido aos seus amigos. Ele pede um presente. E o presente deles, o presente que seus amigos podem lhe dar é ser ouvido. Você sabe quais são os benefícios de conversar com alguém e ser ouvido? Eu vou lhe mostrar alguns. Eles são muito importantes. Primeiro, redução do estresse e regulação emocional. Expressar emoções de forma verbal ou escrita está ligado à redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Segundo um estudo publicado na revista de Psicologia Social e Clínica, a fala sobre emoções negativas ajuda a diminuir a intensidade dessas emoções, promovendo alívio e facilitando o processamento emocional. Melhoria da saúde física. Pesquisas também mostram que falar sobre nossos sentimentos pode beneficiar a saúde física. Um estudo da Associação Americana de Psicologia revelou que expressar emoções de maneira saudável está associado à redução de problemas relacionados ao sistema imunológico e à diminuição do risco de doenças cardiovasculares. Fortalecimento dos relacionamentos. Quando falamos abertamente sobre nossos sentimentos, facilitamos a construção de vínculos sociais mais fortes. Uma pesquisa publicada no Jornal de Personalidade e Psicologia Social indicou que compartilhar emoções aumenta a empatia, confiança e conexão entre pessoas, ajudando a formar relacionamentos mais profundos. Aumento da saúde mental. A prática de falar sobre emoções também está relacionada à prevenção e tratamento de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental aponta que falar sobre nossas emoções, especialmente no ambiente adequado, contribui para a melhoria dos sintomas de depressão ao permitir uma reflexão mais profunda sobre as causas das emoções negativas. Ou seja, prestar atenção ao que alguém está dizendo pode ser o maior presente que oferecemos a ela. E nesse sentido, Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu pó? Agora nós vemos uma perspectiva invertida. Na perspectiva de Jó, o ímpio tem uma boa vida sempre. A crise, ela, em muitos casos, altera a forma como nós enxergamos a vida. Por exemplo, eu perdi a minha mãe de forma repentina. E os avós de Carol também de forma repentina. Esses lutos alteraram profundamente a forma como eu enxergo a vida. Em que sentido? No tempo que eu dedico às pessoas que eu amo. Hoje, o tempo que eu dedico a estar com Carol e com os meninos é muito mais valioso para mim, digamos assim,
ele ocupa uma prioridade muito mais importante na minha vida, digamos assim, do que antes. Porque essas experiências me mostraram que a vida, ela pode tomar rumos que nós realmente não imaginamos. A perspectiva de Jó é alterada por sua experiência. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu seus bens, ele está mortalmente enfermo, a carne dele apodreceu. O hálito de Jó é insuportável. Todas as pessoas que o conheciam se distanciaram, com exceção desses 3 amigos. Então, a perspectiva de Jó agora, quando ele faz uma reflexão, é: todo ímpio tem uma boa vida. Mas nós sabemos que também não é assim. Mas nesse caso, Jó não é o único a pensar assim. Asaf, o salmista, também sentiu isso. Ele era um homem de Deus, escolhido pelo rei Davi para liderar o louvor. E nos dias de Salomão, ele liderou a adoração no templo. Mas, em algum momento, ao olhar para a vida do ímpio, ele sentiu que não compensava ser justo, ser fiel a Deus. E ele registra isso no Salmo 73. As palavras de Asaf, eu amo os salmos, assim, eu amo os salmos. Os salmos me ensinaram a ter uma vida de oração. São os salmistas que me ensinam a ser sinceros com Deus em oração. E quando eu descobri Asaf, eu estudei, eu refleti em suas palavras, eu vi quem ele era. E um homem da sua envergadura, em fé, dizendo o que disse, eu me sinto muito encorajado a abrir meu coração diante de Deus. Veja quais são as palavras de Asaf sobre quando ele sentiu inveja do ímpio. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Quando Asaf olhou para a vida do ímpio, ele sentiu inveja. É como se nos nossos dias nós seguíssemos ímpios, pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, e quando olhamos suas postagens no Instagram, as mansões, os carros de luxo importado, as muitas farras e festas, o nosso coração, enquanto servos e servas de Deus, pode ser tentado a achar que a vida deles compensa mais do que servir a Deus. Mas meu irmão, minha irmã, isso é uma armadilha. Eu não sei se você já leu o livro O Peregrino, mas quem leu vai lembrar que quando o peregrino ele chega à cidade da vaidade, é exatamente esse ambiente que o cerca. Mas as pessoas que vivem na cidade da vaidade estão como se estivessem enfeitiçadas. Jó, na crise, acredita ou tem a impressão de que Deus favorece o ímpio e que é melhor viver como ímpio, mas não compensa de nenhuma forma. O Salmo 1 é um bom exemplo disso. E o ensino do Senhor Jesus sobre o que espera o ímpio também é um bom ensino. Nada compensa o inferno, nada. Não importa quão incrível seja a vida aqui na terra, o inferno é real, ele é eterno, e quem não estiver em Cristo passará a eternidade lá. Deus é fiel. Por mais que eu e você não entendamos o seu agir, suas decisões, o porquê ele faz isso ou aquilo na minha e na sua vida, lembre, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E como está escrito, da mesma forma como ele foi, ele voltará para buscar a igreja. Eu e você precisamos estar prontos. Contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a ele? Na percepção de Jó, os ímpios vivem sem temor a Deus e prosperam. E isso machucava muito a fé do homem de Deus. E isso muitas vezes machuca a fé de muitos homens e mulheres de Deus. Muitas vezes. Somos humanos e podemos ser tentados nessa área. Conhecer a Deus é o melhor caminho para o contentamento, para lidar com esse tipo de tentação. Observe Jesus. O diabo na tentação prometeu a Jesus, disse que lhe daria porque podia todos os reinos da terra, se fosse adorado. E o Senhor Jesus não abre mão de sua fidelidade, por quê?
porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Para Jesus, nada substitui o valor de adoração ao Pai. Vida com Deus. Como você lida com esse tipo de tentação? Como você lida com esse tipo de pressão? Eu confesso, por muito tempo eu sofri, mesmo. Por muito tempo, na minha perspectiva, era como na cabeça de Jó. Eu me esforçava, e quando eu digo por muito tempo, é que quando eu comecei a ser tentado nessa área, eu já servia a Jesus há mais de 10 anos. Sempre procurei ter um bom testemunho na igreja, como pregador, evangelizando, enfim, mas eu não conseguia entender porque ministerialmente falando as coisas não fluíam na minha vida. Eu olhava até crentes que aos meus olhos nem eram tão dedicados quanto eu, mas que prosperavam ministerialmente. O que é que estava acontecendo comigo na minha vida? Isso me afligia muito. Até que o Senhor Deus falou ao meu coração sobre processos, sobre propósitos. O processo que você está vivendo pode não ser o meu e vice-versa. Ouvir a voz de Deus, conhecer sua palavra, fez toda a diferença na minha vida no que se refere à cura. Olhando para a vida do ímpio, perceba, mesmo na prosperidade, falta sentido em suas vidas. Tudo que o ímpio tem são coisas, são prazeres terrenos. E quando isso acaba, não lhes resta nada. Na minha e na sua vida, nós precisamos definir o que é riqueza. O que é riqueza para você? Na minha vida, riqueza é relacionamento com Jesus. De verdade, eu dou testemunho aqui diante de Deus, da igreja que é você. A minha vida só tem sentido em Jesus. Eu não consigo ver sentido na minha vida fora de Cristo. Então tudo o que eu for viver, o que quer que eu vá viver, será em Cristo. Porque todo o sentido da minha vida passa por Ele. Eu sei quem eu era longe dEle. Eu sei quão vazio eu era longe dEle. Então para mim riqueza é tê-lo por perto, ser seu filho, ser amado. E para você, o que é riqueza? Você já definiu qual é o seu maior bem? O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A minha oração sincera é que eu e você sejamos encontrados neste lugar. Mas não depende deles a prosperidade de que desfrutam. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhes dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Os ímpios vivem como se não houvesse consequência para o seu pecado, pensa Jó. A comparação é um problema grave. Porque normalmente quando nós fazemos comparação, nós pegamos o nosso pior e comparamos com o melhor do outro. A comparação, ela traz muitos problemas e tem consequências que podem ir de moderadas a grave em nossas vidas, impactando diretamente nossos resultados, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, insegurança e baixa autoestima. Quando nos comparamos com os outros, frequentemente nos sentimos insuficientes ou inferiores. Insatisfação constante. A comparação cria um ciclo interminável de insatisfação. Nós estamos sempre em busca do que os outros têm, sem conseguir valorizar o que já temos. Rivalidade e inveja. Comparar-se constantemente com os outros alimenta a rivalidade e o desejo de superar quem está à nossa volta, o que gera inveja e sentimentos tóxicos. Sobre isso, Tiago capítulo 3,16 diz o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quarto lugar, desvio de propósito. A comparação nos faz perder de vista nosso próprio chamado e identidade. Em vez de focarmos em quem somos, no que Deus quer para nossas vidas, tentamos imitar a trajetória de outras pessoas. Desgaste emocional. Comparar-se constantemente é exaustivo e estressante. Viver preocupado com a vida dos outros e com o que eles têm gera um cansaço emocional profundo. Deus nos fez diferentes e a beleza está aí. Deus não fez você para ser igual a ninguém, nem a mim.
O nosso exemplo e modelo deve ser o Senhor Jesus. No demais, nós precisamos estar sempre procurando viver a vida que Deus projetou para nós. Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. A vida é repleta de aparentes contradições que desafiam nossa compreensão. É isso que Jó está dizendo. Olha, tem a pessoa saudável que morre de repente. Tem a pessoa que mesmo tendo tudo, passa a vida amargurada e morre como se não tivesse nada. Enfim, há muitas aparentes contradições na vida que Jó, para ele, não fazia sentido. Eu digo e repito, isso é consequência da entrada no pecado do mundo. É um problema causado pelo pecado, esse desajuste é causado pelo pecado. E eu explico isso muito bem nos capítulos iniciais dessa série sobre Jó. E isso acontece também porque a vida não é regida por nós. Nós não somos o maestro, não somos o criador. O soberano é o Senhor que está no trono. Mas mesmo em meio a essas questões, a nossa fé deve se manter firme. Sim, a fé, meu irmão, minha irmã, ela é fundamental, fundamental. Hoje eu fico vendo muitas vezes, na verdade há um tempo, as pessoas, muitos pregadores tentando meio que ajustar o evangelho ou a mensagem do Senhor Jesus à psicologia humana ou a aspectos de desenvolvimento humano. Eu não tenho nenhum problema com o conhecimento em si. Eu gosto, como você que me ouve aqui percebe, eu sempre trago alguns dados que eu considero relevantes para fundamentar algumas das coisas que a Bíblia já diz. Mas a minha fé não está fundamentada no que a ciência diz ou no que as pessoas dizem. A minha fé está fundamentada no que a Bíblia diz, no que está escrito. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu não preciso de explicações para tudo. Por quê? Porque o túmulo está vazio, meu irmão, minha irmã. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, tudo o que foi anunciado no Antigo Testamento e no Novo é verdade. Nós não vamos entender tudo. A vida nem sempre vai fazer sentido, ou em muitos casos ela não vai fazer sentido. Mas eu não preciso ter respostas para tudo, por causa do que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O fundamento da minha fé é o que está escrito, porque toda a escritura é divinamente inspirada, testemunho dos apóstolos, dos homens de Deus, as pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto. A minha fé e a sua fé deve estar fundamentada nisso, e não em ter todas as respostas. Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajavam? Não deram atenção ao que contam? Que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento? Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui pelo mal que fez? Até na morte os ímpios parecem descansar em paz, pensa Jó. E lembre, ele está ferido, ele está de luto, ele está triste. Ele quer respostas de Deus e o que ele tem? O silêncio de Deus e 3 amigos tagarelas que só o julgam e o apontam. Nem eu, nem ninguém pode dar explicações com relação às decisões que Deus toma em sua soberania. Nem eu, nem ninguém. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que possa retribuir-lhe? Mas nós podemos confiar. Nós podemos confiar no Senhor, que Ele é bom e sabe o que é melhor. Isso significa descansar nele. O sábio, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte sobre isso: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nem tudo é o que parece. O julgamento do Senhor Deus não se limita ao tempo, àquilo que é terreno. A vida, meu irmão, é muito mais complexa do que bens e saúde. A vida é muito mais complexa que isso.
O Senhor Jesus, na verdade, coloca isso em um segundo plano. Respondendo ao diabo na tentação do deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em seu sermão na montanha, o mais famoso, no capítulo 6, o Senhor Jesus diz que a vida de qualquer um não consiste na muita ansiedade, nos bens, no fazer, mas em confiar, em buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas, isto é, o que comer, o que vestir, as necessidades básicas da vida nos seriam acrescentadas. Quando nós, por nossa incredulidade e limitação, associamos que todos os caminhos de Deus passam necessariamente por aquilo que é terreno, por saúde e bens, nós podemos considerá-lo injusto em muitos aspectos, especialmente quando esquecemos do efeito colateral que o pecado causa na humanidade como um todo. Nesse sentido, em Romanos capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: contudo, por causa da teimosia e do coração impenitente, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Um coração teimoso e endurecido, um coração incrédulo, vai colher sim a ira de Deus. Por isso que eu aconselho, exorto você a rasgar o seu coração diante dele. Se de repente você acha que Deus é injusto com você, se de repente no seu coração está surgindo uma raiz de amargura com relação a Deus ou às decisões que ele toma em relação à sua vida, rasgue o coração diante dele, como fez Jó, como fez Asaf, como outros homens e mulheres de Deus têm feito ao longo da história. Seja sincero com ele, converse com ele. Certeza que ele vai sarar seu coração, como o salmista. O salmista diz: enquanto eu não confessei, meus ossos apodreceram. Converse com Deus. Tenha um momento a sós com ele. Isso pode levar alguns minutos ou pode levar dias, meses, pode ser um processo longo. Mas eu recomendo, aconselho sinceramente você a só seguir em frente com a sua vida quando isso estiver acertado no seu coração. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor com humildade, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os seus caminhos, assim como Jó. Vemos os ímpios prosperarem enquanto os justos enfrentam lutas e questionamos o porquê. Pedimos que em meio às nossas dúvidas e incertezas fortaleças a nossa fé. Ajuda-nos a confiar na Tua justiça, mesmo quando ela parece distante. Sabemos que Tu és soberano e que o tempo de cada um está em Tuas mãos. Concede-nos paciência para esperar no Senhor e coragem para seguir firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece injusto. Que nossos corações não se desviem para o desânimo ou a amargura, mas que encontremos refúgio na Sua presença. Ensina-nos a descansar na certeza de que no tempo certo Tua justiça será revelada. Em nome de Jesus, confiamos no Teu propósito eterno. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual é o segredo que Jó queria que você soubesse, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus é o pão da vida. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.